Então, aqui a gente vai colocar as remunerações mensais. E aqui a gente vai colocar a quantidade de horas extras que o empregado fez em janeiro, em fevereiro e por assim em diante. 13º salário, o adiantamento, o mês em que foi pago e o valor, e a parcela final também o mês em que foi pago e o valor. Lembrando que a segunda parcela obrigatoriamente tem que ser paga em dezembro, tá? E aí, para falar desse campo aqui de remuneração, eu vou abrir o manual que eu quero trazer algumas informações bem importantes para vocês. Deixa só eu achar. Enquanto tu procura aí a Isso. página, quero aproveitar já para fazer um adendo aí essa parte de remuneração. Pessoal, o sistema de folha ele vai importar conforme está o parâmetro das rubricas. Lá no sistema de folha, cada rubrica ela tem parâmetro. Então, se lá vai ter um indicativo de RAIS. Se tiver marcado para enviar a RAIS, por exemplo, se aquela é uma rubrica que vai para a RAIS, e se não tiver marcado indicativo, o sistema não vai levar. Eu tive um caso aqui, por exemplo, o meu cliente ele paga alimentação que não é vinculada ao PAT. Ela tem FGTS. E aí eu fiquei com dúvida, será que informa ou não informa? Aí eu fui pedir ajuda dos universitários, dos fiscais do trabalho, e o entendimento deles é que eu deveria informar. Só que assim, não estava marcado, porque foi uma rubrica informativa que eu criei por conta da social. Então eu fui lá, marquei o indicativo, e aí sim, aí eu importei, aí o sistema levou para lá. Se não tiver marcada a rubrica, não, o sistema não vai gerar no arquivo. Bem importante frisar esse ponto, né, Luciano? Porque é rubrica por rubrica, não vamos ter um campo assim padrão para a empresa inteira. É a rubrica que precisa ser configurada. Da mesma forma que as incidências. É a rubrica que precisa ser configurada. Tá? Então, gente, com relação aqui às remunerações mensais, começa na página 37 as informações do manual. E aqui tem até, ele já traz bastante informação, traz a questão do dissídio, que a gente até estava conversando antes de começar a live, né? Porque quando a gente tem um dissídio no ano seguinte, é muito comum a gente fazer assim, só a apuração das diferenças de salário e só pagar as diferenças de salário e ainda colocar na folha do mês seguinte, sendo que o correto é abrir folha complementar. E aí, o que eu queria dizer com isso? Que o reajuste do salário, o dissídio, né, o reajuste, ele não é só sobre o salário, ele é também sobre 13º, ele é sobre férias, ele é sobre tudo que foi pago para o empregado, desde a data base em que era devida aquela remuneração, e as declarações também precisam ser retificadas. Então, em regra, a gente precisa retificar RAIS, precisa retificar aí as informações para trazer o complemento que foi pago ao empregado nesse período, porque esse salário era devido, essa remuneração era devida desde a data base, tá? Mas o que eu queria trazer mesmo para vocês era isso aqui, ó. Uma das perguntas mais frequentes é: rubrica X integra na remuneração para RAIS? Férias integra? Gratificação integra? Prêmio eu preciso colocar? Então, aqui, ó, na página 38, ele começa a trazer para a gente a relação de todos os valores que devem integrar nas remunerações mensais. Salários, ordenados, vencimentos, valor integral de diárias ou outras vantagens que tenham ali a incidência, gratificações ajustadas, verbas de representação que não correspondam a reembolso ou de despesas, porque o reembolso ele é isento, adicionais por tempo de serviço, prêmios contratuais ou habituais, que são os prêmios que vão ter incidência, remuneração pela prestação de serviço de caixeiro viajante com vínculo empregatício. Então, aqui ele traz para a gente todas as informações, todas as rubricas que devem ser relacionadas aqui na RAIS. Ele traz os abonos de férias pela conversão, repouso semanal e feriados civis e religiosos, abonos de qualquer natureza sobre os quais tenham incidência de contribuição previdenciária ao FGTS, aviso prévio trabalhado, tá? O aviso prévio indenizado ele tem campo específico para ser informado. Horas extras, né?
aliás, prêmio por horas extras ou por serviços noturno, adicional de serviços perigosos, adicional de periculosidade, de insalubridade, salário maternidade, salário paternidade, salário família que exceder o valor legal obrigatório, porque daí é a cargo da empresa. Tudo que está constando aqui tem que ser informado, tem que ser relacionado lá nas remunerações mensais. E o que não deve? O que não deve também está escrito aqui, valores que não devem ser informados como remuneração mensal. Importâncias recebidas pelos militares a título de indenização, consideradas assim as diárias, as ajudas de custo, as despesas de transporte, moradia, compensação orgânica pelo desgaste resultante de atividades de voo em aeronave militar, indenização de empregado demitido sem justa causa no período de 30 dias que antecede a database, aquela multa da database do empregado que é demitido nos 30 dias antes. Indenizações em geral vão vir aqui. Por quê? Porque indenização não tem incidência, elas são verbas que não têm nenhuma incidência, elas são de natureza indenizatória, como o nome já diz, tá? Salário família, por que o salário família não vem? Porque ele é um benefício previdenciário, é a Previdência que paga, a empresa paga e compensa na sua guia. Então, é a Previdência que está pagando, tá? Férias indenizadas, abonos de férias pela conversão de 1/3 do período que tem direito e decorrente da cláusula de contrato, que não excede a 20 dias de salário. Benefícios em dinheiros pagos pela empresa por motivo de convênio com o INSS, como auxílio-doença. Ajuda de custo em parcela única, que é aquele previsto lá no caso de transferência do artigo 470 da CLT. Enfim, gente, aqui tem toda a listagem do que não vai integrar. Então, é bem importante ler com cuidado o que está sendo, qual que é a sua dúvida, né? Qual que é o que precisa integrar ou não. E aí, como o Luciano falou, o seu sistema ele tem que ser configurado rubrica a rubrica. Então, você pode fazer a relação do que a empresa está pagando, verificar uma por uma, né? Pega lá o seu extrato de folha, vê quais que são as rubricas que a empresa paga, e aí, o sistema e com o manual. Rubrica salário, ela tem que ser lá, tem que ser incluída nas remunerações. Então, eu vou ticar o campinho lá em forma na RAIS. Indenização por quebra por dispensa sem justa causa nos 30 dias que antecede a database. Esse não vai para a RAIS. Então, eu não vou deixar ticado no meu sistema, vai para a RAIS. E assim você vai fazer a configuração das rubricas no seu sistema e ele vai levar as informações de forma assertiva, de forma correta. E aí você tem que fazer isso quando? Antes de exportar o seu arquivo para a RAIS. Tira um diazinho aí, um período, faz uma conferência geral das suas rubricas para ver se elas estão configuradas corretamente, de acordo com o manual, para você ter mais garantia e menos trabalho na hora de fazer a conferência da RAIS, porque na hora que você for fazer a conferência, você já fez a exportação do sistema e a importação para o programa. E aí, se você começar a identificar um monte de erros, fica muito mais trabalhoso e dificultoso fazer essa correção, tá? Então, antes de gerar o arquivo, tira um tempinho, organiza as rubricas, vê se elas estão certinho lá no campinho de vai para a RAIS ou não, vê se elas estão corretas antes de fazer a exportação, tá? Luciano, quer trazer alguma coisa aqui? Não, é fantástico, porque quando se fala de sistema, eu estou numa maratona de um tempo já de plantação de social, e eu tenho acesso a vários sistemas de folha. E eu sei que tem sistema de folha que não ajuda vocês, não ajuda a vida de vocês, não. E, assim, o que ele está falando é fato, vocês têm que conferir. Se você sabe que o seu sistema de folha ele não é um sistema de folha moderno, porque, por exemplo, o sistema que eu utilizo hoje ele tem rubrica padrão. Então, as rubricas padrão, eu não preciso conferir, porque ele já tem um parâmetro que todo mundo que usa aquele sistema está usando aquilo ali. Ele, quando atualiza, ele libera para todo mundo. Só que aquelas que eu criei, aí eu preciso ir lá. Não, essa aqui eu criei, esse que foi o exemplo que eu dei, né? Criei alimentação informativa, aí eu criei o parâmetro, não foi o sistema. Então, eu tenho que ir lá e conferir e fazer parâmetro para DIF, fazer parâmetro para RAIS, para social. Isso. Então, eu sei que, e como eu falei, eu sei que tem sistema de folha que se virem com essas rubricas aí. Né? Basicamente isso. Não, e no dia a dia, muitas vezes acontece da gente ir criando rubrica nova e o que eu vejo, né? Que eu também faço isso às vezes.
a gente, às vezes, vai criar a rubrica, tipo, na correria. Eu estou fazendo fechamento de folha e agora que o cliente me passou essa informação, eu preciso criar aqui o que eu dou foco nessa hora. As incidências, o tipo de natureza, né? As informações que eu preciso de imediato para a folha. E aí, às vezes, isso fica para trás e a gente não volta para verificar DIRF, como que tem que ir para DIRF, se vai para RAIS ou se não vai. Então, antes de fazer a entrega da RAIS, gente, esse é o meu conselho. Faça a verificação, principalmente para as rubricas, como o Luciano falou, que você criou, as novas, principalmente para elas. Mas não custa nada tirar um relatório aí de todas as rubricas pagas no ano e fazer um confere com tudo para ter certeza que está tudo em dia, tá? Opa, e aqui. E aqui só trazer para vocês as horas extras ali naquele campinho das horas extras mensais. A gente informa o total de horas extras trabalhadas pelo empregado ou pelo servidor durante o mês, se tiver, tá? No caso de horas fracionadas, vai arredondar os valores até 30 minutos para um número inteiro inferior. E horas acima de 30 minutos, arredonda para um número inteiro superior. Exemplo, 1h30 vai colocar 1 hora, 1h35 vai colocar 2 horas. Tá? E no Esse caso... é um prato cheio para fiscalização, né? As horas são um prato cheio para fiscalização. São, realmente. E aí, no caso de empresas que trabalham com o sistema de banco de horas, só devem ser computadas no campo se por qualquer motivo o trabalhador tiver recebido remuneração referente a essas horas adicionais, tá? Então, aqui a gente tem essas informaçõezinhas bem importantes.